Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra nesta hora e o tema da mensagem é uma luz para a sua família. Essa mensagem, ela nasceu no meu coração na segunda-feira, agora, onde eu havia preparado uma reflexão bíblica para o culto, foi lá na casa da Malu, inclusive, a convite da irmã Vandi, e eu estive lá com eles, mas no momento da intercessão, do pedido de oração, eu senti de Deus dar uma palavra voltada para a família, e o Senhor nos mostrou este versículo, Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4, e ali, naquela palavra, então eu entendi de também trazer para a igreja nesta noite, uma vez que na viagem, nas férias do pastor Paulo Sérgio, ele já deixou escalado, os pastores, então eu entendi de trazer essa reflexão nesta noite. O meu intuito é trazer como uma palavra de conselho para a sua família, tá? Receba como uma palavra de alento, uma orientação de Deus para o seu coração primeiro. Para o seu coração primeiro. E aí você vai levar para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para os relacionamentos que você tem ali. Muitas famílias hoje em dia têm passado por provas, e nós percebemos isso justamente no momento dos pedidos de oração, Pessoas enfermas em casa, familiares, a saúde dos pais, que a idade já está avançada, os filhos, a vida espiritual deles, a preocupação natural do convívio, das amizades, na escola, nas universidades, as oportunidades de emprego. Então, tudo isso está relacionado à família. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Neste momento, Provérbios 24, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Deus quer trazer luz para a sua casa. E se há necessidade de luz, não significa que a casa esteja totalmente escura. Mas é verdade que quando nós estamos procurando algo, às vezes às pressas, nós entramos num cômodo da casa e esquecemos de acender as luzes. E ali, eu sei onde está. E aí você vai tateando e percebe que não está por ali. Meu Deus, aonde está? E você, então vai lá, acende a luz, e quando a luz se acende, quando o ambiente fica claro, você percebe que estava muito mais fácil de encontrar do que você imaginava, mas que sem luz compromete ou comprometeu o encontro daquilo que você estava precisando. Então a proposta de trazer luz para a sua família tem este objetivo: primeiramente, proporcionar visibilidade, para talvez você enxergar com mais facilidade aquilo que precisa dentro da sua casa, que talvez esteja precisando um pouco mais de atenção. Segundo é que com luz nós temos também mais segurança, Não é em vão que durante o dia nós caminhamos com mais tranquilidade, e eu preciso colocar aqui entre aspas, mas pelo menos quando estamos numa rua, no centro, alguma coisa assim, durante o dia nós temos mais segurança por causa da luz, do que em um ambiente sem luz. Então a luz, ela proporciona também segurança. Terceiro, a luz produz produtividade. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia, Então a luz proporciona também este ambiente propício para a produtividade. E por fim, a luz também nos ajuda na direção, Quando nós viemos de Cuiabá para Aracaju de carro em 2014, eu e meu sogro viemos revezando na direção,
e quando dava 7 da noite, nós parávamos em um hotel para dormirmos. Por quê? Porque nós decidimos não arriscar andar nas BRs, né, até chegar de Cuiabá, que são 2.800 quilômetros. Então, como nós não conhecíamos a estrada, então nós optamos em... O sol se pôs, então a gente encostava em um hotel para a gente poder descansar, e 4 da manhã a gente levantava. Mas 4 da manhã também ainda é escuro, sim, mas a tendência naquele momento era de clarear. Enquanto 7 da noite a tendência era escurecer ainda mais. Então, para evitarmos não passarmos em um buraco, estourar um pneu, alguma coisa assim, nós optávamos em evitar a direção à noite, por segurança e também porque facilitava a nossa direção, né? Então, vamos explorar como a luz de Deus pode transformar sua família em 3 fases. Eu quero chamar aqui de 3 fases dessa luz para a sua casa, baseado neste texto de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tradicionalmente é atribuído ao rei Salomão, sábio, autor de grande parte do conteúdo do livro, e este capítulo 24, ele faz parte dos ditos sábios, que são coletâneas de várias fontes antigas. E o livro de Provérbios, segundo Hernandes Dias Lopes, é um reservatório inesgotável de sabedoria. Então nós podemos, sem dúvida, extrair daqui lições para aplicarmos na nossa vida. Então a primeira fase é a fase da sabedoria que este texto nos traz. O versículo 3 começa dizendo: com sabedoria se edifica a casa. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, e agora aqui cabe também uma pergunta: que Senhor é esse? É o Senhor Pai de Jesus Cristo, aquele que quando Cristo orava, ouvia as suas orações, e as orações de Cristo eram direcionadas para esse Senhor, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para nós acendermos uma luz dentro de casa, olharmos para a nossa família e compreendermos a realidade, a primeira coisa que nós precisamos é temer ao Senhor, porque tudo começa neste princípio, o temor ao Senhor. E quem é que teme ao Senhor? Primeiramente, aquele que o conheceu. A mensagem do Evangelho chegou até essa pessoa, e então esta foi possuída pelo Espírito Santo de Deus, e então decidiu servir ao Senhor. Não se trata de uma vida de religiosidade, não se trata de uma vida de idas e vindas em cultos, não se resume a vida cristã apenas em ser, por exemplo, dizimista fiel, mas você conhecer o seu Deus, submetê-lo e viver a sua verdade. Quando tememos ao Senhor, aqui está então o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Os princípios de Deus, eles estão registrados também em sua palavra, e nós podemos compreender como obedecê-la olhando para Cristo, as atitudes de Cristo. O que Jesus faria diante desta situação dentro da minha casa?
dentro do meu casamento, qual seria a atitude de Cristo, a postura que agrada ao meu Senhor. Porque quando entregamos a nossa vida ao Senhor, então ela não pertence mais a nós. A nossa vida, diz a palavra, que está escondida em Cristo. Então a nossa vida pertence a Ele. Então como eu agrado ao Senhor dentro do meu casamento, diante dessa situação? O que eu devo fazer nestas circunstâncias como filho para agradar aos meus pais, seguindo os princípios do Senhor? Será que lá na universidade aquelas amizades agradam ao meu Senhor? Será que agradariam aos meus pais? Porque a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem. Jovens, adolescentes, vocês querem que tudo corra bem na vida de vocês? Honra teu pai e a tua mãe. Esta fase é a fase onde nós apontamos com um pouco mais de eficácia as diretrizes da vida. Aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que vai fazer bem para vocês e aquilo que não fará bem para vocês. E nós seremos incisivos, mas é para o bem de vocês. Não é que a gente não cede, não é que a gente é chato, não é que a gente não deixa nada, mas é porque nós estamos delimitando um território que, se você seguir por aquele caminho, tudo correrá bem, porque a responsabilidade é nossa como pais. Prestaremos contas ao Senhor sobre a vida de vocês. E fiquem tranquilos, são poucos anos, mostrando por aqui, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui é legal, isso aqui não é, cuidado com aquilo ali, ó, essas amizades. Então você vai compreendendo: eu acho que aqui seria bom, é positivo para mim, aqui não é. Então você naturalmente começa a ouvir a voz dos pais no momento de tomar decisões, e você vai compreendendo o que é bom, o que não é, e se você seguir aquilo que os seus pais instruíram, tudo correrá bem. E ainda tem mais bênçãos. E o versículo de Efésios não termina aí. E terás longos dias na terra. Ou seja, o conselho dos pais tem a ver com vida longa aos filhos. E os nossos conselhos, nós pais, precisamos fundamentá-los na palavra de Deus, nos princípios de Deus, aquilo que Jesus faria. Os ensinos dos apóstolos também, a instrução para a igreja serve também para a nossa casa, porque a primeira igreja batista do pastor Flávio não é a Piba, é a minha congregação, porque é cheia, né? A casa, né? A minha igreja é grande, então ali é a minha primeira igreja. A sua casa é a sua primeira igreja, e ela precisa viver em obediência na palavra do Senhor. Então as instruções dos apóstolos para as igrejas, Paulo, a Timóteo, a Tito, as cartas de João, né? Filemão, Judas, as cartas do Apocalipse, tudo ali, na verdade toda a Bíblia, mas as cartas, eu estou dizendo, dos apóstolos, são totalmente aplicáveis dentro de casa. Então a primeira fase dessa luz na sua família: tema ao Senhor. Se na sua casa ainda não há o devido temor, entregue-se a Cristo, entregue a sua vida a Ele, e o mais Ele tudo fará. Entregue sua vida, renda-se a Cristo, e Ele perdoará os seus pecados. Você terá plena comunhão com Ele. O Espírito Santo de Deus passará a habitar em você, e você estando na sua casa, o Espírito Santo também está dentro da sua casa. Foi isso que aconteceu na vida do carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E se a sua casa ainda toda não está rendida aos pés de Cristo,
Tenha paciência, a obra não é sua, a obra é do Senhor, mas o testemunho é seu. Existem responsabilidades que você precisa assumir lá dentro. E não é vivendo uma vida de qualquer jeito. É vivendo uma vida no temor do Senhor. Aquilo que você prega, você vive. Aquilo que você diz que você crê, você precisa viver. E então, a sua casa assistirá às bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida, porque é assim que acontece. E então, os familiares, sejam filhos, sejam os pais, eles então assistirão e desejarão beber daquilo também. Temor ao Senhor, princípio da sabedoria. O versículo começa, versículo 3, com sabedoria se edifica a casa. O termômetro da sabedoria é a permissividade. Preste atenção. A permissividade revela a minha realidade. E a pergunta que eu faço é: o que é permitido na sua casa? Pais, o que é que você permite dentro de suas casas? Esposa, o que é que você permite dentro da sua casa? Esposo, o que é que você permite dentro da sua casa? Aquilo que é hoje uma realidade ali dentro, pode revelar o termômetro da sabedoria, se o termômetro está aquecido ou essa sabedoria está fria. Ou seja, se o temor do Senhor tem prevalecido ou não. Como é o relacionamento dos seus filhos que estão namorando? Filhos, como tem sido o namoro de vocês? Tem sido um relacionamento onde vocês aproveitam de fato a oportunidade para conhecer o caráter um do outro? Porque é isso que vai fazer com que um casamento prevaleça ou não? Porque não basta ser cristão, porque senão não haveria divórcio de crentes. Nós precisamos aprender a conviver. E durante o namoro, há uma chance de terminar o relacionamento quando ele não está dando certo. E isso é um baita privilégio. Porque depois que você casa, você não pode mais, segundo a palavra de Deus, você não pode mais separar. E ecoa, depois do divórcio, ecoa os prejuízos, naturalmente. Então, uma palavra dirigida aos jovens: aproveitem todas as chances que vocês tiverem no namoro para se conhecerem e saber se aquele namorado ele é um homem trabalhador ou se você vai ter que pedir esmola para dois. Se aquela irmã, meus irmãos, né? Se aquela irmã ela tem uma visão de futuro sobre qual é a perspectiva que ela tem sobre ser mãe, sobre criação de filhos, a quantidade de filhos, a questão profissional, se vai trabalhar ou vai ajudar na criação dos filhos, e tudo isso são oportunidades de crescermos juntos. Quando eu digo crescermos, com os pais também, envolva os pais no namoro. Por quê? Porque se trata de um projeto que vai durar a vida toda. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades para acertarmos. Agora, se os pais estão permitindo que os namorados, os filhos, durmam na casa, no quarto, no mesmo quarto, e essa permissividade, ela está demonstrando o termômetro da sabedoria. A sabedoria está fria. E aqui podem haver prejuízos. Então nós precisamos acender a luz e enxergar como está a nossa casa. Por isso que o tema desta reflexão, desta mensagem é uma luz para a sua família. E família
não é apenas... A família, quando nós falamos a família, o tema é abrangente demais. O leque da família é imenso. Não é em vão que hoje nós também temos um pastor, um ministério de família, um pastor voltado só para a família. Porque existem muitas áreas. E nós precisamos então de, primeiramente, sabedoria. É a primeira fase. A segunda fase é o discernimento no lar. O versículo diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento, a minha versão NAA, com entendimento ela permanece firme. Entendimento ou discernimento. Discernimento é a capacidade de tomar decisões morais claras, sensatas e bíblicas. Discernimento é o momento onde você se depara com uma situação e você tem que tomar decisão, e a pergunta é: o que é que eu vou fazer? E quando eu tenho discernimento fundamentado na palavra, porque eu temo ao Senhor, então, se eu temo ao Senhor, ali eu vivencio o princípio da sabedoria, e no momento em que eu precisar tomar decisão, eu serei sábio, porque o Senhor está comigo. Eu não estou só, o Espírito me dá discernimento, entendimento. Nós percebemos quando a direção é perigosa, porque o Espírito Santo nos alerta. A palavra de Deus nos instrui. Como eu disse aqui, a palavra do Hernando Dias Lopes é um reservatório de fonte inesgotável de sabedoria. Então, quanto mais comunhão com a palavra, temor ao Senhor, delimitando aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, fundamentado naquilo que agrada o coração do meu Deus, então, no momento de tomar decisão, eu tenho todo um cenário propício para eu acertar nas minhas tomadas de decisões. Para vivermos em família, nós precisamos de discernimento com os filhos, precisamos de discernimento entre o casal, nas questões financeiras do lar, nos limites da nossa casa, como eu disse, a permissividade, nos relacionamentos, porque nós prestaremos contas a Deus sobre a nossa família. Meus irmãos, eu tenho aprendido que família é um lugar onde predomina o amor, mas se nós não cuidarmos, predomina o ódio. Por que eu afirmo isso? Porque das pessoas quem mais amamos, uma palavra de incentivo tem muito poder. Mas das pessoas que nós mais amamos, uma palavra de derrota também tem muito poder. Então, nós, pais, precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós profetizamos na vida dos filhos. Porque as nossas palavras, elas têm peso. Porque nós somos um afeto na vida deles. É diferente um coleguinha lá da escola, ou então um colega do trabalho, uma amiga do trabalho, falar alguma coisa que você não goste. É uma pessoa distante. E você pode simplesmente zerar o volume dela para o resto da vida. Não gostei do que você falou. E aí você então decidir evitar. E aí você zera o volume. Bom dia, boa tarde, boa noite, aquele cafezinho, tudo bem? E aí a semana tá boa? Tá, mas você não passa disso. Agora, dentro de casa, você não faz isso. Você não faz isso. Ou pelo menos você não deve fazer isso. Porque dentro de uma família, se alguém disser, não falo mais com você, isso tem peso. E pode ecoar por anos, por décadas, uma inimizade desnecessária.
Então, dentro de casa, nós precisamos ter muito discernimento para tomar decisões. Decisões certas fortalecem famílias. Decisões erradas podem arruinar tudo. Com discernimento, o texto diz, e entendimento, ela permanece firme, a casa. Então, as decisões assertivas faz com que a casa permaneça de pé. Nós precisamos tomar decisões assertivas. A terceira fase, meus irmãos, e por fim, a última aqui dessa mensagem, a terceira fase é o conhecimento. Sabedoria, primeira fase, discernimento, a segunda fase, conhecimento é a terceira fase. Versículo 4, pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis, com todos os bens preciosos e agradáveis. Quem não quer ter uma casa assim? Já imaginou o seu lar? Suas salas, algumas versões dizem, seus cômodos se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Meus irmãos, Jesus cresceu em estatura, graça e conhecimento. Conhecimento se adquire. Nós precisamos aprender. E olhando para este versículo, meditando nele, esse versículo 4, ele diz que pelo conhecimento os cômodos se encherão de riquezas preciosas e agradáveis. Então eu segmentei aqui como prosperidade materiais e paz, né? Bens preciosos e bens agradáveis. Quais são os bens agradáveis? Tem algo mais valioso do que paz? Você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem dever nada a ninguém. Esse dever aqui eu estou falando não é financeiramente apenas, mas você não deve satisfação, porque as coisas estão em ordem, você está andando biblicamente irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Agora, isto é aprendido. É necessário nós adquirirmos conhecimento. Como podemos encher os cômodos de bens preciosos, prosperidade material, né? A verdade é que quando fala de prosperidade material, tem crente que até arrepia, né? Porque não, porque é pecado ter muito dinheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quebrar um paradigma aqui talvez, se for o seu caso. Imagine que você está com seus pais, ou você tem aí o seu pai ou a sua mãe, eles ficaram enfermos. O pai, vamos dar um exemplo aqui, o pai ficou enfermo e teve que ir para uma UTI, e lá na UTI, e o custo alto, aquela logística de levar e trazer pessoas, familiar, quem vai dormir no hospital, e aquela comida, depois tem que trocar a roupa, leva roupa de cama, um lençol, para dormir naquela cadeira, e Senhor da glória, como seria bom se ele estivesse aqui em casa, né? Mas aí, você tem o privilégio de poder contratar uma UTI para ficar dentro da sua casa. Eu não tenho noção quanto custa isso, Dr. Sidney. Mas o custo não é baixo. Mas que bênção se você pudesse pagar, hein? Não seria? Uma bênção. O grande problema com o dinheiro é quando nós nos tornamos egoístas, vaidosos, orgulhosos pelo que o dinheiro pode proporcionar. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Agora, aquilo que o dinheiro pode trazer é bênção, pode ser bênção. E não há problema algum adquirirmos conhecimento. Aqui, com conhecimento, os cômodos se encherão de bens preciosos. É conhecimento. Nós precisamos aprender. E o acesso a essas informações hoje, nós temos. A informação hoje foi pulverizada, democratizada. O problema hoje não é mais informação. O problema agora é resultado. Agora, a nova era, ou a nova geração, este tempo, não é um tempo mais a era da informação, mas a era da transformação. O que é que você faz com o resultado, com a informação que você tem? Que resultado você tem? Então, a questão não é mais conhecimento. A questão é comportamento. Então, é possível. Agora, precisamos aprender. Precisamos aprender. Né? Conhecimento se aprende. E paz também é necessário aprender. O fruto do Espírito é paz. Mas como é que nós desfrutamos dessa paz? Do amor, da paciência. Senhor, por que eu não sou tão paciente? Hoje de manhã nós oramos por santidade, no sermão que o pastor Cláudio pregou. E no final eu fiz aquele momento, falei, olha, se você tem uma luta que você trava aí, que compromete a sua vida de santidade, coloque-se diante de Deus. E talvez, alguns se levantaram se colocando diante de Deus, por impaciência. Senhor, eu sou uma pessoa muito impaciente, sou uma pessoa explosiva. Aliás, Cláudio é explosivo, que ele falou que é explosivo aqui. Mas isso, e com certeza isso aqui é uma luta travada dentro dele, mas que ele faz o possível para que ele seja uma pessoa pacífica. Então todos nós temos. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender. Precisamos ter crescimento, ou conhecimento. Como eu disse, Cristo, ele cresceu em estatura, graça e conhecimento. Nós precisamos também aprender. Aprender mais da palavra, aprender mais sobre paciência, sobre caminhar mais uma milha, sobre dar a outra face, sobre domínio próprio, obediência à palavra. E a mesma palavra do Cláudio de manhã, eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível nós aprendermos. É possível nós transformarmos aquilo que faz bem para nós em hábitos. E para ser um hábito, nós precisamos nos esforçar para aplicar todos os dias. Porque, meus irmãos, se eu quero ter R$365 na conta, no final do ano, daqui a um ano, final do ano não, daqui a um ano, o meu sacrifício é guardar R$1 por dia. E será inevitável que no final do ano eu não tenha o valor de R$365 na conta. E a questão e a paciência? Será que se hoje eu for um pouquinho paciente, me dominar, só nessa situação eu vou me dominar? O que vai acontecer com 365 dias dominando? Virão resultados, virão semeaduras, virão frutos desta semeadura. E no meio do caminho você pode não conseguir se dominar. Por quê? Porque você está numa fase de aprendizado, aplicando conhecimento. Há um preço a ser pago, meus irmãos. Eu não gosto de falar num sermão, por exemplo, que essa luz vai transformar de uma vez por toda a sua família. Não, mas pode ser um pontapé inicial para a sua casa. Porque nós aprendemos com a vida que tudo é uma jornada. Não é da noite para o dia, é uma jornada. Mas nós podemos aprender. Sabedoria para construir o lar, temendo ao Senhor. Discernimento para acertarmos nas decisões, para consolidar o lar. E conhecimento para prosperarmos. Bens preciosos
e agradáveis. Quero concluir essa mensagem falando sobre um conceito que eu ouvi sobre a palavra shalom. É uma descrição moderna sobre o significado de paz e que tem muito fundamento. Eu ouvi do Paulo Vieira que paz significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Se tem algo quebrado, nós podemos consertar. Se tem algo faltando, nós podemos completar. E se tem algo fora do lugar, nós podemos colocar de volta no lugar. Talvez na sua casa tenha algo quebrado hoje. Não estou falando daquele vaso de planta, mas talvez um relacionamento na família que esteja quebrado. Ou então, na sua casa pode estar faltando algo. Talvez faltando a própria paciência, faltando amor, talvez esteja faltando perdão. Ou então, algo na sua família pode estar fora do lugar. E que lugar é esse aqui? Nós podemos fundamentar a palavra de Deus. O que é que está fora da palavra de Deus dentro de casa? E que joios podem estar crescendo ali. O melhor é que cresçam trigos ao invés de joio. Então este é o conceito, um novo conceito da palavra shalom, uma descrição moderna. E se você quer desfrutar dessa paz, os cômodos com bens agradáveis, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, é possível. É possível, porque nós temos um Deus gracioso, que está de braços abertos, constantemente, para nos receber e nos corrigir, para prosseguirmos. Amém? Feche seus olhos, por gentileza, nós vamos cantar uma canção, e eu quero que enquanto nós cantamos, você reflita sobre como está a sua casa. Seja realista com você mesmo. Seja sincero. Senhor, de 0 a 10, a minha casa hoje está nota, e você vai dar a nota. E se a nota for baixa, há esperança para você. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Nós apresentamos ao Senhor nesta noite as famílias da tua igreja. Nesta noite a tua palavra acende uma luz, talvez uma luz de esperança, de direção para aqueles que o Senhor conhece o contexto, as provas, as lutas. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha. Ó Deus, manifesta, Senhor, a tua bondade, a tua graça nas famílias da tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, completa, ó Deus, a tua obra. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa. Se você diz, Senhor, eu quero ser um canal para que Jesus seja o Senhor em minha casa. Se você deseja nesta noite entregar a sua vida a Cristo. Se você entendeu a mensagem de que a luz se acende quando tememos a Deus, e nesta noite você deseja entregar a sua vida ao Senhor, dizendo, Senhor, aqui estou eu,
restaura a minha casa a partir de mim. Então, se você quer entregar sua vida a Cristo, você pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida, que eu quero orar por você. Alguém nesta noite, eu quero entregar minha vida a Cristo nesta noite. É o seu caso? Levante uma de suas mãos e abaixe em seguida. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Agora eu entendi. Desde que seja com sinceridade. Agora, se você diz: Senhor, eu quero ser um canal de bênção para que o Senhor restaure o que está quebrado, o que está faltando, ou o que está fora do lugar em minha casa. Se você deseja que Deus intervenha na sua família, e você quer ser usada poderosamente pelo Senhor para que isso aconteça, você pode levantar uma de suas mãos. Não chamarei à frente, mas eu quero, Senhor, levante uma de suas mãos e abaixe seguir, que nós vamos orar. Amém. Oremos. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Aqui está a tua igreja, e nesta hora, decidindo, ó Pai, estes irmãos que levantaram suas mãos, ó Deus, num ato de permissividade, ó Pai, para que o Senhor intervenha e mude a realidade do lar. Ó Deus, aquilo que está quebrado, que o Senhor possa restaurar. Dê humildade, se há necessidade, para pedir perdão. Dê paciência para caminhar mais uma milha, porque a nossa família é única. Dê sabedoria, ó Deus, no lidar nos relacionamentos, nas decisões que precisam ser tomadas, o devido discernimento. Facilita, Senhor, mediante o teu Espírito. Dê, Senhor, as instruções. E é fato que às vezes nós queremos que o Senhor fale a resposta nos nossos ouvidos, mas, ó Deus, mediante a tua palavra o Senhor pode nos instruir. Por isso nós clamamos, ó Deus, havendo algo quebrado, restaure para o louvor da tua glória. Havendo algo faltando, ó Deus, que o Senhor possa prover, possa suprir. Faltando amor dos filhos aos pais, ou dos pais aos filhos. Faltando emprego, Senhor, abra as portas. Faltando cura, ó Deus, saúde, em nome de Jesus, intervenha. Em nome de Jesus, Senhor, se está também algo fora do lugar, que o Senhor possa colocar tudo em ordem, porque o Senhor é um Deus de decência e ordem, e nós descansaremos em Ti, ó Deus, na certeza de que o Senhor não falha. Oramos pedindo estas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.